A brisa matinal de Lisboa, ainda com o cheiro salgado do Tejo a pairar no ar do Chiado, parecia um bom presságio. Luzia Pereira inspirou fundo, o coração a bater uma melodia de esperança e nervosismo contra as costelas. A fachada do refúgio dourado, discreta mas imponente, com as suas janelas altas e a porta de madeira maciça e escura, era a materialização de um sonho. Ali dentro, naquele templo da alta gastronomia portuguesa, ela ia começar como sous-chefe júnior. Aos 26 anos, depois de anos a aprimorar a sua arte em cozinhas mais humildes, de absorver os segredos da avó cabo-verdiana e de devorar livros de culinária como se fossem romances, Luzia sentia que finalmente chegara a sua hora. O seu cabelo afro, apanhado hoje num elegante turbante estampado, emoldurava um rosto de feições expressivas, onde uns olhos castanhos e amendoados brilhavam com uma inteligência viva e uma determinação férrea. Ajeitou a mochila onde levava as suas facas, a extensão das suas mãos, pensava sempre, e empurrou a pesada porta. O interior era um estudo em minimalismo sofisticado, tons neutros, iluminação indireta que realçava texturas de pedra e madeira clara e um silêncio quase reverente, quebrado apenas pelo tilintar distante de talheres. Foi conduzida por corredores imaculados até à cozinha, um vasto espaço em aço inoxidável onde o burburinho já começava, metódico e controlado. O chefe executivo Vasco Monteiro surgiu como uma aparição. Alto, impecavelmente vestido na sua dolmã branca, o cabelo grisalho nas têmporas conferindo-lhe um ar de autoridade que ele parecia cultivar. O seu olhar, no entanto, passou por Luzia como se ela fosse uma peça de mobília transparente. "Ah, a nova recruta", disse ele, a voz controlada, sem um pingo de calor. "Pereira, não é? Siga o chefe Andrade, ele mostrar-lhe aonde pode começar." O começar. Sou mais uma tarefa menor do que uma integração. O chefe Andrade, um homem corpulento e de poucas palavras, indicou-lhe uma bancada afastada, encarregando-a de preparar mirepós para os caldos base. Quilos de cenouras, cebolas, aipo. Luzia não se importou, todo o trabalho era digno na cozinha. Mas enquanto as suas mãos trabalhavam com precisão, os seus olhos observavam. Vasco Monteiro deslizava pela cozinha como um deus menor, provando um molho aqui, corrigindo a postura de um cozinheiro ali, os seus elogios raros, as suas críticas sibilantes e certeiras. Luzia notou que os seus comentários para ela, quando existiam, eram particularmente cortantes, quase desdenhosos. Nos primeiros dias, sentiu o peso dos olhares. A sua pele escura, o seu cabelo natural, quando o soltava do turbante depois do serviço, destacavam-na naquele mar de rostos maioritariamente brancos. Ouvia os cochichos, as frases interrompidas quando se aproximava. Tentava focar-se, mostrar o seu valor através da perfeição de cada corte, da dedicação a cada tarefa, por mais humilde que fosse. O primeiro golpe direto veio uma semana depois. Estavam a preparar uma pequena degustação interna, uma tradição semanal, onde os sous-chefes apresentavam pequenas criações para a avaliação de Vasco. Luzia, com o coração aos pulos, preparara um delicado creme de santola com um toque de malagueta e coentros frescos. Uma reminiscência dos sabores da sua infância, equilibrada com a técnica que aprendera. Tinha a certeza do sabor, da textura aveludada. Vasco provou, o rosto uma máscara impenetrável. Depois pousou a colher com um ruído seco no pires. "Pereira", a sua voz ecoou na cozinha subitamente silenciosa. "O que é isto? Está vulgar. Falta finesse. E a santola parece ter passado do ponto. Descuido imperdoável." Luzia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Tinha provado o creme momentos antes. Estava perfeito. Olhou para a sua pequena caçarola, para o líquido suave e alaranjado. Como era possível? Um dos outros cozinheiros, um rapaz mais novo chamado Diogo Alves, olhou para ela com uma fugaz expressão de pena? Ou seria outra coisa? "Talvez a alta cozinha não seja para todos", continuou Vasco, o olhar a varrer a equipa antes de se fixar novamente em Luzia. "Alguns talentos são mais rústicos, adequados a outros palcos." A humilhação foi como um soco no estômago. As palavras rústicos e outros palcos ecoaram na sua mente, carregadas de um subtexto que ela conhecia demasiado bem. Engoliu em seco, os olhos a arder, mas manteve a postura. "Sim, chefe", conseguiu dizer, a voz um fio. Naquela noite, no seu pequeno apartamento na Amadora, Luzia desfez o turbante, os dedos a massajarem o couro cabeludo tenso. O cheiro do creme de santola ainda pairava na sua memória olfativa, perfeito, vibrante. Alguém tinha mexido no seu fogão? Adicionado algo? A ideia era horrível, mas a certeza da sua confissão era absoluta. Abriu o seu caderno de capa dura onde anotava não só receitas,
mas também os incidentes, as palavras que feriam, as pequenas sabotagens que começava a suspeitar. 12 de setembro, incidente do creme de Santola. Humilhação pública, suspeita de sabotagem, tacho desligado antes do tempo. Era apenas o começo da sua amarga educação no Refúgio Dourado. Aquele refúgio parecia ter sido construído apenas para alguns, e ela, Luzia Pereira, com a sua pele cor de terra fértil e os seus sonhos ousados, não parecia ter sido convidada. Mas desistir? Isso não estava no seu ADN, nem no legado da sua avó guerreira. A luta seria longa. As semanas seguintes transformaram-se num calvário subtil. Vasco Monteiro era um mestre na arte da desmoralização velada. Luzia via-se consistentemente encarregada das tarefas mais ingratas e fisicamente exigentes. Limpar lulas até as mãos doerem, desossar aves durante horas a fio, esfregar o chão da cozinha depois de serviços particularmente caóticos, enquanto outros cozinheiros juniores eram dispensados mais cedo. As suas tentativas de sugerir ideias para os especiais do dia eram recebidas com um levantar de sobrancelha desdenhoso ou um lacônico. Não se adequa ao nosso perfil, Pereira. Quando por acaso um cliente elogiava um detalhe num prato que fora inequivocamente a sua contribuição, um chutney de manga particularmente vibrante que acompanhava um magret de pato, por exemplo, Vasco sorria ao cliente e dizia: "É uma das minhas novas criações. Fico feliz que aprecie." Luzia aprendia a engolir a bilis da injustiça, a transformar a frustração numa energia fria e focada. No seu caderno, as entradas tornavam-se mais detalhadas. 28 de setembro. Chefe Vasco atribuiu uma limpeza de todos os exaustores. Nenhum outro júnior teve essa tarefa esta semana. Comentário sobre a necessidade de aprender a cozinha de baixo para cima, mas apenas para mim. Ou 5 de outubro. Sugeri um gaspacho de cereja com manjericão roxo. Resposta de VM demasiado exuberante. As pessoas vêm aqui pela elegância, não por experiências de feira popular. O isolamento era talvez o mais doloroso. Os outros cozinheiros, mesmo aqueles que pareciam inicialmente amigáveis, mantinham uma distância cautelosa. Ninguém queria arriscar-se a ser associado à protegida do chefe, protegida no sentido de alvo preferencial. Apenas Diogo Alves, o rapaz de olhar observador, por vezes quebrava essa barreira invisível. Um dia, quando Luzia lutava para alcançar um pesado saco de farinha na prateleira mais alta, Diogo materializou-se ao seu lado e, sem uma palavra, pegou no saco para ela. Noutra ocasião, quando Vasco a criticou ferozmente por um corte de legumes que, aos olhos de Luzia, estava impecável, ela viu Diogo a abanar a cabeça discretamente em desacordo quando pensava que ninguém estava a ver. Eram pequenos gestos, mas para Luzia significavam mundos. Em casa, a cozinha do seu T1 da Maia era o seu verdadeiro refúgio. Ali recriava os pratos da sua avó Albertina. O aroma da cachupa rica, do peixe assado com gindungo e limão enchiam o ar, transportando-a para uma infância de afeto e sabores autênticos. Eram esses momentos que recarregavam a sua alma, que lhe lembravam o porquê de amar tanto cozinhar. Pensava na avó, uma mulher de força imensa que deixara Cabo Verde em busca de uma vida melhor, que enfrentara tantos preconceitos com a cabeça erguida e um sorriso nos lábios. "Nunca deixes que te roubem o teu tempero, menina", dissera-lhe ela uma vez, os olhos sábios a brilhar. "O teu sabor é único." Luzia agarrava-se a essas palavras como a uma boia salva-vidas. Um dia, no final de um serviço particularmente extenuante, Luzia encontrou um pequeno bilhete dobrado junto às suas facas. "O teu chutney de manga estava incrível. Não deixes que ele te apague." O coração de Luzia deu um salto. Diogo. Um sorriso genuíno, o primeiro em muitos dias, iluminou-lhe o rosto. Não estava completamente sozinha. A notícia chegou numa manhã fria de novembro, trazida por um Vasco Monteiro invulgarmente agitado. Amaro Pires, o crítico gastronómico mais temido e reverenciado de Portugal, conhecido pela sua caneta implacável e paladar infalível, faria uma visita anónima ao Refúgio Dourado nas próximas semanas. A data era incerta, o que apenas aumentava a tensão. A reputação do restaurante e a de Vasco estavam em jogo. "Quero perfeição absoluta", bradou Vasco na reunião matinal, os olhos a faiscar. "Nenhum erro será tolerado. Quero pratos inovadores, mas que respeitem a nossa identidade." E Pereira acrescentou, virando-se para Luzia com um brilho calculista no olhar, "Desta vez tente não nos embaraçar com as suas experiências exóticas." O insulto mal velado fez Luzia cerrar os punhos sob a bancada. Nos dias que seguiram, a cozinha tornou-se um inferno de alta pressão.
Vasco estava mais irritadiço do que nunca, as suas críticas mais ácidas. No meio da tensão, contudo, algo mudou em Luzia. A perspectiva da visita do crítico, em vez de a intimidar, acendeu nela uma faísca de desafio. E se esta fosse a sua oportunidade? Numa noite de insônia, enquanto folheava um dos velhos cadernos de receitas da avó, encontrou uma anotação quase esquecida sobre um prato de garoupa cozida em leite de coco com folha de louro e um toque de gindungo fresco, acompanhada por um puré de banana-pão ligeiramente tostada. Era um prato que a avó fazia em dias de festa, simples na sua essência, mas complexo nos seus equilíbrios de sabor. Uma ideia começou a formar-se na sua mente. Pegar nessa base de conforto e elevá-la, usando técnicas modernas, talvez uma garoupa corada na perfeição, o molho de coco emulsionado e aéreo, a banana-pão transformada numa mousseline delicada com um crocante de pele de peixe. Na manhã seguinte, durante a caótica sessão de brainstorming para o menu especial do crítico, onde as ideias de Vasco pareciam girar em torno de variações seguras dos seus pratos de assinatura, Luzia respirou fundo e, com uma voz mais firme do que se sentia, disse: "Chefe, tenho uma ideia para um prato de peixe. Uma garoupa com sabores de Cabo Verde, mas com uma apresentação contemporânea." Vasco olhou para ela como se tivesse sugerido servir caracóis crus. "Sabores de Cabo Verde? Pereira, estamos a falar de Amaro Pires, não de uma tasca na Cova da Moura. Isto é o Refúgio Dourado. Precisamos de sofisticação, não de folclore." O desdém na sua voz era palpável. Luzia sentiu o rosto a queimar, mas manteve o olhar. "Com o devido respeito, chefe, a sofisticação pode vir de muitas fontes. Acredito que os sabores são autênticos e com a técnica certa." "Já disse que não, Pereira", cortou Vasco impaciente. "Concentre-se em não queimar as vieiras." Desanimada, mas não derrotada, Luzia recuou. No entanto, mais tarde nesse dia, enquanto a cozinha estava mais calma, Vasco aproximou-se da sua bancada. "Essa sua ideia exótica", começou ele, a palavra a pingar sarcasmo, "descreva-ma, em detalhe." Luzia, surpreendida, explicou a sua visão, a forma como pretendia equilibrar os sabores, as texturas. Vasco ouviu, os braços cruzados, uma expressão indecifrável. Murmurou ele no final. "Pode haver algo aí. Algo que, com a minha orientação, claro, possa ser polido. Desenvolva-o. Mas não crie expectativas. Provavelmente não passará da fase de testes." Luzia sentiu um misto de desconfiança e uma tênue esperança. Seria esta uma armadilha? Ou estaria Vasco tão desesperado por uma ideia nova que consideraria a sua? Decidiu arriscar. Nos dias seguintes, dedicou cada momento livre a aperfeiçoar o prato. Vasco pairava sobre ela como um falcão, criticando cada passo, sugerindo alterações mínimas, uma pitada a mais disto, uma redução ligeiramente diferente daquilo, que pareciam mais destinadas a deixar a sua marca no prato do que a melhorá-lo genuinamente. Não, Pereira. O empratamento assim está muito caseiro. Precisa de mais estrutura, mais arquitetura, dizia ele, reorganizando os elementos no prato com gestos teatrais. Diogo observava à distância, por vezes oferecendo uma palavra de encorajamento em voz baixa quando Vasco se afastava. "Está incrível, Luzia. O cheiro faz lembrar qualquer coisa boa." Finalmente chegou a noite da temida visita. A tensão na cozinha era quase física. Cada prato que saía para o salão era escrutinado por Vasco com olhos de águia. Amaro Pires estava sentado a uma mesa discreta, observando tudo. Quando chegou a vez do prato de peixe, a garupa crioula revisitada, como Luzia lhe chamara secretamente, o seu coração batia descontroladamente. Vasco supervisionou pessoalmente o empratamento final, fazendo questão de ser ele a dar o último toque, uma microerva posicionada com pinças. Do lavatório, onde disfarçava a sua ansiedade limpando freneticamente uma panela, Luzia viu o empregado levar o prato. Minutos depois, que pareceram uma eternidade, o mesmo empregado regressou com um pequeno sorriso e cochichou algo a Vasco. O chefe executivo endireitou-se, uma expressão de triunfo mal disfarçado a espalhar-se pelo rosto. Amaro Pires pedira para falar com o chefe sobre o prato de peixe. Vasco alisou a dolmã e dirigiu-se ao salão com a postura de um conquistador. Luzia sentiu um nó no estômago. Diogo aproximou-se. "Ele vai levar os créditos todos, não vai?" Luzia não respondeu. Apenas fechou os olhos por um instante, a imagem da sua avó a sorrir-lhe, o cheiro do mar de Cabo Verde, a força das suas raízes a ancorá-la. Era agora ou nunca. Quando Vasco regressou à cozinha, 20 minutos depois, o seu sorriso era largo e presunçoso. Amaro Pires ficou extasiado, anunciou à equipa.
Disse que foi o prato mais original e memorável que provou em meses. Uma verdadeira revelação. Parece que a minha nova interpretação da garoupa foi um sucesso retumbante. Olhou diretamente para Luzia, um brilho de desafio nos olhos. Obrigado pela sua humilde contribuição na preparação, Pereira. O sangue ferveu nas veias de Luzia. A injustiça era tão flagrante, tão descarada. Viu Diogo cerrar os punhos. Lembrou-se do seu diário, das noites de trabalho solitário, da alma que pusera naquele prato. Nesse preciso momento, a porta da cozinha abriu-se e Amaro Pires entrou, acompanhado pelo gerente do restaurante. O crítico, um homem de meia-idade com um olhar penetrante e um sorriso conhecedor, dirigiu-se a Vasco. Chefe Monteiro, mais uma vez parabéns. Aquele prato de garoupa, sublime. Tenho uma curiosidade técnica, se me permite. A emulsão do molho de coco, como conseguiu aquela leveza quase etérea, mantendo a intensidade do sabor do gindungo de forma tão equilibrada. É uma alquimia notável. Vasco empavonou-se. Ah, o segredo do chefe, Sr. Pires. Anos de experiência, claro. É uma técnica que desenvolvi, uma redução lenta, a temperatura controlada com precisão absoluta e um toque de... Bem, um chefe tem de ter os seus segredos. A sua resposta foi vaga, cheia de clichês. Luzia viu a sua oportunidade, um pequeno espaço na muralha da arrogância de Vasco. Respirou fundo, o coração a martelar como um tambor de funaná. Com licença, chefe Vasco, senhor crítico. A sua voz saiu surpreendentemente calma e clara, cortando o murmúrio da cozinha. Todos os olhares se viraram para ela. Vasco fuzilou-a com os olhos, um misto de fúria e pânico a surgir-lhe no rosto. Senhor Pires, continuou Luzia, ignorando o olhar assassino do seu chefe. A leveza da emulsão de coco vem da incorporação de ar a baixa temperatura após uma infusão muito breve do gindung fresco para capturar o aroma sem extrair demasiado picante. E o equilíbrio é dado por uma pitada de açúcar de coco mascavado e sumo de lima vindo diretamente de Cabo Verde. Uma receita que aprendi com a minha avó Albertina. O prato chama-se garupa, da vovó Albertina revisitada. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Amaro Pires olhou de Luzia para Vasco, a sobrancelha arqueada. O rosto de Vasco passou de vermelho para uma palidez doentia. Interessante, disse o crítico, lentamente, os olhos fixos em Luzia. Muito interessante. Poderia descrever-me o processo de confecção da banana-pão que acompanhava a garupa? Havia uma doçura caramelizada e uma textura quase fumada. Luzia sorriu, agora mais confiante. Claro. A banana-pão é primeiro cozida a vapor, depois grelhada levemente em carvão de sobreiro para esse toque fumado, e só então transformada numa musselina veludada com um fio de azeite de trás-os-montes. A sua descrição era precisa, apaixonada, cheia de detalhes que só o criador do prato poderia conhecer. Vasco abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. Parecia ter encolhido dentro da sua dolmã imaculada. Diogo, ao lado de Luzia, tinha um sorriso orgulhoso. Amaro Pires assentiu, um brilho de compreensão e talvez de respeito nos seus olhos. Chefe Monteiro, disse ele, virando-se para Vasco, a voz agora fria como aço. Parece que temos aqui um talento extraordinário que tem estado subaproveitado, ou talvez mal creditado. Olhou em volta da cozinha para os rostos atentos dos outros cozinheiros. A verdadeira alta cozinha, na minha opinião, não se trata apenas de técnica, mas de alma, de autenticidade. E esta jovem, apontou para Luzia, parece ter ambas em abundância. O gerente do restaurante, que até então assistira à cena em estado de choque, aproximou-se apressadamente. Senhor Pires, chefe Vasco, Luzia, talvez possamos discutir isto no meu escritório. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Houve reuniões tensas, investigações discretas. O diário de Luzia, com as suas anotações meticulosas, foi uma peça importante, assim como o testemunho hesitante, mas firme de Diogo sobre o ambiente de trabalho e algumas das coincidências que afetavam Luzia. Outros cozinheiros, sentindo uma mudança no vento, também partilharam em privado as suas próprias observações sobre o comportamento de Vasco. Vasco Monteiro foi suspenso e, uma semana depois, o seu contrato com o Refúgio Dourado foi rescindido. A crítica de Amaro Pires, publicada pouco depois, elogiava o Refúgio Dourado, mas dedicava um parágrafo surpreendentemente longo a um talento emergente na equipa de cozinha, uma jovem chefe com raízes cabo-verdianas, cujo prato de garupa foi uma das mais felizes e autênticas revelações do ano, sem mencionar o nome de Vasco em relação a essa criação específica. O recado fora dado. Luzia, para sua surpresa, foi chamada ao escritório do proprietário do grupo de restaurantes,
um homem idoso e astuto que raramente visitava as cozinhas. Ele ouviu a sua história com atenção. Menina Pereira, disse ele no final, o que o chefe Monteiro fez foi inaceitável e não reflete os valores que queremos para os nossos estabelecimentos. Peço-lhe desculpa em nome da empresa. O seu talento é inegável. Gostaria de lhe oferecer a posição de sous-chefe principal do Refúgio Dourado, sob a nova chefia que iremos contratar. E quero que saiba que as suas ideias, as suas raízes, são bem-vindas aqui. Luzia sentiu as lágrimas a quererem saltar, mas desta vez eram de alívio, de validação. Pensou em tudo o que passara, na humilhação, na dúvida, mas também na pequena chama que nunca se apagara. No entanto, antes que pudesse aceitar, recebeu um telefonema. Era a chefe Sofia Ramalho, uma renomada chefe afro-portuguesa com restaurantes em Lisboa e Londres, que por acaso lera a crítica de Pires e ficara intrigada. Luzia Pereira, ouvi falar de si e do seu peixe milagroso. Gostaria de conversar consigo. Tenho um projeto novo em Alfama, algo que celebra precisamente a fusão, a alma na comida. Luzia desligou o telefone com um sorriso que lhe rasgava o rosto. Tinha opções. O mundo, de repente, parecia vasto e cheio de possibilidades. 6 meses depois, o Crioula de Alfama, o novo pequeno restaurante de Luzia Pereira, financiado em parte por um investidor anjo que se revelou ser o próprio Amaro Pires, que se tornara um mentor discreto,